funções puras sempre retornam o mesmo resultado para uma mesma entrada e não geram nenhum efeito colateral. Nós vamos ver em JavaScript, aqui no próprio navegador do Chrome, como criamos funções puras e impuras e qual é a diferença entre elas e qual é a importância das funções puras. Aqui no navegador Chrome eu digito about blank, botão direito inspecionar, clico em console. Primeiro vou criar uma função pura, vou usar a notação de funções arrow. No final nós mostramos um vídeo que fala só sobre as funções arrows, mas eu vou criar o pura1, p1 igual a, para um a, b, retorna, por exemplo, a mais b. Este é um típico exemplo de uma função pura. Para p1 de 1,1, ele sempre vai retornar 2, não importa a situação. Sempre que eu chamar p1 com esses parâmetros, ele sempre retorna este resultado. Eu vou criar agora uma função impura. Let. Primeiro eu vou criar uma variável, x1, por exemplo, é igual a 10. E vou criar uma função impura 1, é igual a, para um a, ele retorna a mais x1. Essa é uma função impura. Se eu chamar ip1 de 10, ele retorna 20. Se eu chamar de novo, ele retorna 20. Se eu chamar de 20, ele retorna 30. Mas agora eu pego x1 e faço ele receber, por exemplo, 12. E a mesma chamada de ip1 de 10 já não retorna 20. Para uma mesma entrada, ele retorna um valor diferente. Logo, ela é uma função impura. Uma função impura pode ser simplesmente porque eu faça algo como o seguinte. Vamos dizer que eu tenho um ip3, p2, que para um a, ele simplesmente dê console.log de a. Essa também é uma função impura. Ela gerou um efeito colateral, ela gerou um console log de 10. Ela exibiu esse retorno no console. Toda função que gera uma saída, que depende de uma entrada externa, que pode mudar ao longo do tempo, são funções impuras. Funções puras, elas não afetam o sistema como todo, não geram efeitos colaterais, e elas sempre geram o mesmo resultado. Eu posso, não necessariamente o fato de eu estar usando uma variável externa torna uma função impura. Eu posso ter, por exemplo, const pi é igual a 3.14. Eu posso, por exemplo, ter uma fórmula que faz o cálculo da área de um círculo. Tudo bem? Let área igual a, para um raio, pi vezes o raio ao quadrado. Se eu chamar uma área de 10, eu tenho 314. Tá, mas espera aí, eu estou usando um pi. Tudo bem, mas se eu botar um pi como 10, ele não permite, porque o pi é um const. Então eu estou usando um elemento externo, que não é um parâmetro, mas é uma constante. Então essa função é pura, a não ser que, por mais que eu rode o sistema, ele sempre dará o mesmo resultado, porque π é um valor constante. Isso, no entanto, requer alguns cuidados. Por exemplo, eu posso ter uma constante, elemento, é igual a... Bom, elemento foi criado como constante, certo? Então, elemento, se eu tentar colocar qualquer outra coisa, ele vai dar erro. Se eu tentar colocar aqui agora, elemento é um raio de 30, ele não vai permitir alterar. Isso significa que se eu usar elemento dentro de uma função, ela continua sendo pura? Não, pois elemento não vai mudar, ele sempre vai apontar para uma estrutura, mas o fato de elemento ser constante não significa que os dados de dentro serão constantes. Eu posso chegar, por exemplo, e colocar elemento como ponto raio é igual a 15. Se eu estava usando elemento ponto raio dentro de uma função, ela deixou de ser pura porque eu mudei o valor do raio. Existe um recurso que é o object.freeze. Se eu fizer object.freeze de elemento, aí sim, elemento passa a ser, não só elemento ser constante, mas os dados dele são também. Se eu tentar, por exemplo, fazer elemento.raio igual a 30, ele permite, mas ele não muda. Ele está congelado em 15. Então, se eu der
uma variável sempre for criada como const, ou uma estrutura eu der um objeto.freeze, eu posso usar dentro de uma função, e isso em si não vai deixar essa função como impura. Mas por que isso interessa? Por que é importante sabermos se uma função é pura ou não? Várias questões, mas por exemplo, só para entendermos, se eu tiver uma função pura, P1, e na sequência uma outra função pura, também sendo chamada, na sequência uma terceira função pura sendo chamada, e uma quarta função pura. Digamos que todas essas sejam funções puras, e eu estou executando elas no sistema. Isso significa que o meu compilador, por exemplo, meu sistema, poderia paralisar isso, poderia executar elas ao mesmo tempo. Inclusive em computadores diferentes. Eu poderia dizer, eu sou um servidor na internet recebendo uma série de requisições, eu digo, bom, fulano resolve o P1 de 10, fulano resolve o P2 de 10, fulano resolve o P3 de ABC e o fulano resolve o P4 de ABD, ou os processadores dentro de um computador. Não vai fazer diferença. Quando eu tiver terminado todos eles, eu sigo adiante. Por quê? Porque são funções puras. Como são funções puras e como eu não estou aproveitando o resultado de nenhuma delas para chamar uma ou outra, elas podem ser executadas em paralelo e vai gerar o mesmo resultado que se fossem executadas sequencialmente. Porque o resultado delas vai ser sempre igual, porque elas não estão afetando os dados de entrada, porque elas não estão gerando efeitos colaterais. Então, funções puras permitem uma facilidade maior de teste, uma facilidade maior de paralelização, e elas são preferíveis em relação a funções impuras quando possível. De uma maneira geral, quando você está construindo um programa, vai haver elementos que necessariamente exigirão funções impuras, porque vão depender de uma entrada de usuário, de uma leitura da internet, de um acesso ou uma alteração de um banco de dados. Então, estas são questões que são intrinsecamente impuras. Você não tem como ler um banco de dados e saber que o resultado é sempre o mesmo, porque os dados do banco de dados podem ter sido alterados e isso vai fazer o seu resultado alterado. Outra questão, por exemplo, se você chamou essa função P3 com ABC com 10, 20 e 30 e ele levou meia hora para gerar esse resultado, o sistema pode depois, quando chamar de novo com 10, 20 e 30, ele pode dizer imediatamente, o resultado é tal, porque é uma função pura. Você pode otimizar por causa disso. É como se você fizesse um cálculo enorme matemático e respondesse para uma pessoa. 5 minutos depois, uma outra fizesse a mesma pergunta e você respondesse na hora. Puxa, como você conseguiu calcular tão rápido? Não, é porque o fulano me perguntou antes. Porque o cálculo é uma função pura. Dada aquelas entradas, você retorna sempre o mesmo. O programa pode identificar, olha, ele perguntou 50 vezes essa mesma pergunta aqui. Eu vou dar 50 vezes essa resposta. Eu não vou calcular 50 vezes. Eu calculei a primeira vez, eu guardo a informação num cache. As outras vezes eu retorno a mesma informação. Então, vejam, há várias vantagens, há várias coisas que só são possíveis para funções puras. Então, entender a diferença entre funções puras e impuras é algo importante. Ainda mais quando você vai evoluindo numa das grandes tendências hoje da programação, que é a programação funcional. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho, porque todos os dias nós publicamos um novo vídeo sobre conceitos, ou exemplos, ou JavaScript básico, ou JavaScript avançado, ou conceitos de programação. Aqui vocês estão vendo também um exemplo de função arrow e a playlist dos nossos conceitos de programação.